Olá, tudo bem? Qual o ministério dos anjos? É uma pergunta. Segundo, será que nós temos um anjo da guarda? Terceiro, o que é que a Bíblia diz sobre o trabalho dos anjos pelo ser humano? Ou pelo menos por aqueles que acreditam nesse ministério, creem em Deus. Essas são perguntas que vamos responder à luz da Bíblia e você vai compreender qual é o ministério importantíssimo dos anjos e se você, se eu, se nós temos ou não um anjo da guarda. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, eu vou te explicar rapidinho. Se você faz isso, a plataforma vai entender que a mensagem é importante e vai espalhar o maior número possível. E esse canal é o canal da esperança, ok? Mas vamos à palavra de Deus. No Salmo 34, verso 7, se você quiser acompanhar comigo lendo, ou pelo menos ouvindo, diz assim a palavra de Deus. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Às vezes nós lemos o texto e não entendemos, mas vamos entender rapidamente. O texto aqui, o salmista diz que o anjo do Senhor acampa-se. O que é acampar? Fica ali estacionado ao redor, em volta. O anjo do Senhor fica em volta de quem? De quem teme a Deus. Para fazer o quê? Para livrar. E olha, vou dizer uma verdade aqui para os amigos e irmãos. Nós, diariamente, isso diz a Bíblia, diariamente nós estamos expostos aos perigos. E uma coisa, nós temos muito mais perigos que nós não vemos do que os perigos que vemos. Por quê? A guerra, a luta, a batalha é espiritual. E assim como existem os anjos de Deus, existem também os anjos maus. Existem os anjos maus, os anjos caídos. Mas a Bíblia diz o seguinte, que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e livra de perigos, livra de tentação. Agora tem um detalhe, o anjo do Senhor se acampa ao redor de quem teme a Deus. Se você tem um temor do Senhor, se você teme a Deus, você tem um anjo, chamado anjo da guarda. Para cada um de nós, Deus tem um anjo. E olha, esse ministério do anjo é tão importante, a Bíblia menciona várias vezes o ministério dos anjos. E não sei se você já ouviu falar, eu acredito que sim, na história de Daniel, quando Daniel foi livrado na cova dos leões, ele diz o quê? O meu Deus mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Olha o que Daniel diz, o meu Deus mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões. O anjo de Deus estava ao lado de Daniel. Mas uma verdade, o anjo de Deus não fica só ao lado dos personagens passados, ou não ficou. Ele fica ao lado de cada um de nós. E eu tenho um grande desejo, uma grande curiosidade, de saber, conhecer na eternidade, no futuro, quando o Senhor Jesus voltar, conhecer o meu anjo da guarda, porque cada um de nós tem um anjo. Eu estava lendo um livro chamado O Grande Conflito, e a escritora americana Ellen G. White, ela diz o seguinte, na página 517, falando sobre o ministério dos anjos, diz assim, os anjos magníficos em poder são enviados, anjos magníficos em poder são enviados do céu para protegê-los. O maligno não pode romper a guarda que Deus pôs em redor do seu povo. Anjos magníficos são enviados por Deus. E ela fala que o maligno não vai ter poder sobre os anjos magníficos. É bom a gente entender que vivemos num contexto do bem contra o mal, e a guerra é invisível, mais do que a visível. E se tem coisa que Satanás mais gosta, é daquelas pessoas que dizem que não há Satanás, não existe o diabo nem os anjos maus.
Nós temos que entender, para nós sermos protegidos, temos que entender que existe o mal, mas que Deus é todo-poderoso e o seu anjo forte, poderoso, está ao nosso lado. E se for necessário de mais de um, Deus vai mandar. Alguém pode fazer a pergunta: pastor, então me responda aí rapidamente. E aquelas pessoas que não temem a Deus ou que não têm o conhecimento de Deus, Deus manda o anjo? No evangelho, nos evangelhos diz que Jesus protege através dos anjos as crianças. As crianças que não têm o conhecimento de Deus ou que ainda são inocentes, Jesus protege. Agora, nós adultos só vamos receber a proteção do anjo de Deus se nós temermos ao Senhor, acreditarmos. Porque uma coisa é certa, eu tenho que acreditar, eu tenho que crer e eu tenho que aceitar a proteção dos anjos, porque seria desinteressante ou sem sentido se eu achasse que eu teria a proteção dos anjos, mas se eu não creio e nem quero. Mas se a pessoa clama ao Senhor, se é temente a Deus, como diz o Salmo 34:7 da nossa reflexão, o anjo do Senhor se acampa, ele se estabelece, ele fica ali, como alguns dizem, plantado do nosso lado, porque qualquer mal ele está afugentando as forças das trevas. Então, que Deus abençoe você, sua família, clame ao Senhor e tema a Ele, para que você possa ter a proteção do seu anjo da guarda. E acredite, Deus está ao seu lado, com este anjo aí te protegendo. Clame ao Senhor todos os dias, agradeça ao Senhor pelo anjo que Ele manda te proteger. E que esse seja mais um dia de proteção do anjo da guarda na sua vida. É o meu desejo, minha oração, em nome do Senhor Jesus. E Deus abençoe você. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. E até a próxima!